Beleza, então vamos orar. Senhor Deus, querido eterno Pai que está nas alturas, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. O Senhor deu a bênção de podermos abrir este livro que por milênios tem transformado a vida de pessoas. Nós sabemos que não é o livro que tem poder, mas sim o Teu Espírito Santo que renova cada pessoa que o lê de mente aberta. Senhor, nesse momento nós queremos estudar de forma tranquila e sem nenhum tipo de entendimento nosso. Que a tua palavra fale ao nosso coração, que teu Espírito diga como que nós devemos interpretar o que está escrito aqui. Que nós possamos não só guardar essas palavras na nossa mente, mas também agir de acordo com elas. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Muito bem, deixa eu fazer o compartilhamento aqui da tela. Yes, compartilhar aqui. Então vamos lá. Estudo de número 5, morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Então olha só. Vou fechar esse negócio aqui. Então, né? Desde a entrada do pecado no mundo, a morte se tornou uma realidade fria e indesejada. Deus havia advertido o casal que no dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Eles desobedeceram e comeram do fruto. Porém, eles não morreram no dia, porque o plano da salvação foi colocado em prática. Naquele dia, 2 cordeiros morreram no lugar do casal, prefigurando a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos lá para Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Primeiro capítulo não, né? Primeiro livro, né? Lê pra gente aí, Marcos. Gênesis 3, 4. O que diz aí? Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Muito bem. A gente já comentou um pouquinho sobre isso anteriormente, né? É certo que não morrereis. Nesse caso, ela mentiu 100% mentira? Não. Porque de fato ela comeu e ela não morreu. E foi isso, na verdade, que de certa forma espantou Eva. Porque ela falou o seguinte, ó, vendo no verso 6, né? 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore é desejada para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. E também foi dar ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então ela falou o seguinte: nossa, eu não morri. Realmente, esta serpente está falando a verdade. Cara, eu queria fazer uma pausa aqui, porque às vezes, muitas vezes, a gente acha que é melhor eu não fazer nada de errado, porque senão Deus vai me punir. Né? Que já é uma mentalidade errada, mas enfim, Deus vai me punir. Aí o que acontece? Eu vou lá e faço aquela coisa errada, porque eu estava numa loucura de fazer aquilo, e nada acontece. Tipo, eu vou lá, faço negócio errado e ninguém morre, ninguém fica doente, não cai um raio do céu, não me consome, eu não fico falando errado, torto, nada acontece. E de certa forma eu fico até decepcionado, sabe? Porque do tipo, cara, poxa, eu ofendi a Deus e nada aconteceu. Parece que às vezes a gente queria que quando nós errássemos, abrisse algo no céu e falasse assim, você errou. E aí fala assim, ai Senhor, me perdoa, eu sei, me perdoa, eu não quero mais fazer. Olha, nunca mais vou fazer isso, porque na hora que eu fui lá, né, eu fiz aquilo, saiu um raio no céu. Então, o que isso aqui está nos mostrando? O pecado
nem sempre ele vai me trazer consequências ruins imediatamente. Mas ele começa a me separar de Deus. E a partir do momento que eu estou separado de Deus, eu não tenho vida. Entende? Por que muitas pessoas têm aquele senso de, como é que eu digo? Aquele senso de impunidade, sabe? Cara, eu posso fazer isso aqui que não vai acontecer nada. Nunca vai acontecer nada. Nunca aconteceu nada. Um exemplo, né? Os policiais, os investigadores, eles se prendem muito a esse senso de impunidade que começa a gerar no cara, porque, primeira vez, o cara rouba, aí ele se esconde, fica um bom tempo com medo. Aí vai lá, rouba a segunda vez, ele se esconde, fica com medo, mas fica menos tempo. A terceira vai lá e rouba, nada acontece, ninguém pega ele. Quarta vez ele vai lá e rouba e pega ele. Ninguém pega ele, entende? Só que agora ele já nem se esconde mais. Você pode ver, tem uns caras que às vezes rouba e o cara sai andando. Não é que ele sai correndo com medo e se escondendo. Não, o cara às vezes rouba e sai tipo de boa andando, assim como se, né? E a gente com pecado é a mesma coisa. Eu peco, cara, não aconteceu nada. Deus falou que pecar é errado e tudo mais, e que, né, vai me matar, mas tô de boa aqui, tô sossegado. Deixa eu fazer de novo para ver qual é que é. E às vezes pode não me trazer nenhuma consequência direta. Mas isso está me separando de Deus. E cada vez mais o pecado deixa de ser um problema para ser algo natural. E a partir do momento que eu estou chegando cada vez mais perto do pecado, cada vez mais eu estou longe da fonte da vida, né? Então chega um momento que o pecado vai fazer separação entre eu e Deus. Então nesse primeiro aqui, Gênesis 3:4, né? É certo que não morrereis. Está dizendo aqui, para compreender melhor a condição do homem na morte, precisamos entender como o homem foi criado. Porque muito embora naquele momento em que ela comeu, ela não morreu imediatamente, o processo de morte começou, porque começou o processo de separação da vida. Então vamos lá, agora que você terminou de jantar, João, Gênesis 2:7. O que diz aí Gênesis 2:7? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu pegar aqui o original da Bíblia. Quando a gente pega o original da Bíblia, a palavra que pó da terra, ela é Adama. Significa pó da terra. Por isso que o nome dele era Adão, porque ele era Adama, ele era do pó da terra. Quer ver, ó? Bible Interlinear. Aqui, ó, Bible Hub. Aí deixa eu pegar aqui, era o Gênesis 2:7. Deixa eu pegar o 7 aqui para colocar para vocês. Vamos, filho. Espera aí que ele tá pensando demais. Ó, Gênesis 2:7. Vamos pegar aqui Interlinear, que é a versão que a gente quer. Olha aqui, ó. Adama. E aí ele formou o quem? O Adam, o homem, humanidade. Então, humanidade, homem, vem da mesma palavra que significa pó, pó da terra. Por isso que às vezes a gente volta, lembra daquele ditado, né? Do pó eu vim, pro pó eu voltarei, né? O cara virou pó, voltou pro pó da terra. Por quê? Porque é a Hadama, tá? Então, o Adão é o homem e humanidade,
Hadama é o pó da terra, e ele se chamou Adão. Tipo, você viu que neste ponto, Deus foi bem didático. Tipo, ó, seu nome é pó, que você veio do pó, e o seu tipo de ser é pó, é poeira. Entendeu? Então é Hadamá, Hadam, e o nome dele era Adão. Então, tá? Então, para ficar claro, né? De onde que ele veio. Mas qual que é o foco aqui dentro do nosso estudo, tá? O nosso estudo é que criou Deus o homem do pó, do Hadam da terra, e soprou o fôlego em suas narinas, e ele passou a ser uma alma vivente. Então, olha só, que nós temos uma equação aqui. O pó da terra, que é sem vida, mais um fôlego soprado por Deus, é igual a alma vivente. Veja bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não tem uma alma. Ele não tem uma alma. Ele é a alma. Aí é um ponto importante. Não é ser. Desculpa, não é ter, é ser. Uma única letra pode fazer uma grande diferença quando o assunto é a condição do homem após a morte. Então, eu, quando morro, eu perco a minha alma? Não, eu deixo de ser alma. Porque alma significa um corpo com o sopro de vida, ou seja, o fôlego da vida em mim. Vamos ver como é que a Bíblia fala disso? Então pega aí, ó, Marcos pega aí Jó 27:3. O João vai pegar aí 1 Reis 17:21. E eu vou pegar 2 Samuel 18:13. 2 Samuel 18:13. Então vamos lá. Quando você achar, você já pode ler. Beleza. Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes. Enquanto estiver a vida em mim e o sopro de Deus nas minhas narinas. Ou seja, eu tenho vida enquanto eu tenho o sopro de Deus. Tá? Então a palavra alma, em algumas traduções, ela é traduzida como o quê? Como fôlego, como alento. Vamos lá. Alguns lugares ela é traduzida como vida. Lê 1 Reis 17:21 aí. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Olha só. Neste caso, a alma desse menino entrar nele, está dizendo o quê? Que ele torne a vida. Porque vida é a composição de corpo mais o fôlego vivente. Sopro de vida. Olha só, 2 Samuel 18:13 diz o seguinte, ó. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a alma dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Ou seja, como assim eu posso me opor a uma alma? Não, traiçoeiramente eu vou contra a alma, contra a vida. Nada disso teria acontecido. Vamos pegar aqui o original, vamos ver se a gente acha aqui também no original, como ele está falando aqui. Então, o primeiro que ele falou foi Jó. Deixa eu pegar aqui Jó. Vou diminuir um pouco aqui para poder caber os dois, tá? Um do lado do outro aqui, ó. Então vamos pegar aqui Jó 27:3. 27
3. Olha aqui, ó. Veruá, Nisma, breath. Olha só como ele fala. Olha como ele fala várias vezes aqui, ó. Sopro, sopro, sopro. Fôlego, fôlego, fôlego. Olha só como ele fala aqui várias vezes a questão do fôlego. Fôlego, ou seja, que traga de novo fôlego de vida, né? Vamos pegar a primeira Reis. Vamos pegar a primeira Reis. Primeira carta de Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 21. 21. Cadê? Primeira Reis 17, versículo 21. Lá, 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 lá. Eita. Olha o Nefer aqui, ó. Alma. Que volte o Neper aqui, ó. Alma, né? Eu oro para que a alma volte. O fôlego de vida. Vamos pegar aqui no 2 Samuel agora. 18:13. Vamos ver se está traduzido como vida. 2 Samuel 18:13. Olha aqui, ó. Olha aqui, se eu tivesse falsamente contra a vida. Contra a vida. Vem do mesmo prefixo de nefé que a gente viu, ó. Nepsi, nepsó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Vamos ver quais as traduções aqui, ó. Contra a sua vida. Contra a sua alma. Olha só, tá vendo, ó? Então, a mesma palavra, ela pode ter o quê? Ela, embora ele esteja falando alma, ó, e a minha alma e a minha vida, a minha alma louve o Senhor, a minha alma se regozije, a minha alma, o que é a minha alma? Cara, é a minha vida. O meu ser vivente. Tá? Então, enquanto na minha tradução, como eu li, né? Contra a alma dele, aqui ele já está dizendo que a tradução, embora seja a palavra venha do mesmo radical, ele está falando sobre que tem a mesma origem de sou. Tem a mesma origem de alma. Tá? Então vamos lá. Coração com sede dos sentimentos. Gênesis 34:3. Pega aí, Marcos. Gênesis 34:3. E o João vai pegar o Gênesis 12:5 e o 36:6. Eu vou pegar o Levíticos 4:2. Então, Gênesis 34:3, né, para o Marcos, e o João vai pegar o Gênesis 12:5 e o 36:6. Vamos lá. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Olha só, a sua alma se apegou a Diná, uma mulher. Você consegue imaginar, então, tipo, o fantasma do cara tá apaixonado pela mulher. Não, velho, não é isso. Por que é a sua alma? Cara, o seu interior. A vida dele se apegou a Diná, né? O cara se apaixonou, aquele ser, aquele pó, mais o fôlego de vida chamado alma, se apegou a Diná. Né? Então é um coração aí, tá? Ser vivente ou pessoa? Pega para mim aí, Gênesis 12:5 e 36:6. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Hará,
E saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Muito bem. Então você consegue imaginar Abraão falando o seguinte: olha, nós temos que levantar acampamento, pegue as crianças, pegue os bois, pegue as coisas e pegue as almas. Não esqueça das almas, tá? Tá dentro do quê? De um potinho? Ah, todas as almas estão dentro de daquele saquinho. Ah, então tá bom, vamos lá. Não. Por que ele estava falando de almas ali? Né? Porque ele estava falando para você levar os seres viventes. Tá? Ele estava falando de levar os seres viventes. Inclusive, a tradução aqui, ó, tá como, ó o Nefé aqui de novo, ó. Olha como é bom a gente aprender hebraico, hein? Ai, 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 como é bom estudar a Bíblia no original. Olha o prefixo que tem aqui. Não é o prefixo da terra que a gente estudou agora há pouquinho, do Adão, que vem do pó da terra, que a gente acabou de falar? Qual que era o nome mesmo? Como é que era? Era Adamar e Radamar? Olha só, cara. Hanepé. Ou seja, o pó e o fôlego. Pessoas. O corpo e o fôlego. Pessoas. Ou seja, o que é uma alma? É um ser vivente. Um ser vivente que se apaixona, como foi aí por Diná. É um ser vivente que junta as coisas para poder ir embora de um lugar. São as almas. São as pessoas. Eu sou uma alma, você é uma alma, né? O João é uma alma. E, por favor, entendam que eu não estou fazendo piada, embora pareça piada. Mas o Gugu não é mais uma alma. Vocês entenderam? Tá? Ele não é mais, né? Mas o Tim Maia não é mais uma alma. Eu sou, você é, o João é. Tá? Então, assim, é importante a gente entender esse conceito aqui. Lê para mim o Gênesis 36:6, ô João, que você ia pegar também. Eu vou pegar o Levítico, né? Acho que é. E Esau tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra diante da face de Jacó, seu irmão. Ou seja, ele pegou todos os filhos, todas as filhas, os animais e todas as almas que estavam com ele. Tipo, ele era um ceifador de almas, né? O guardador da porta do inferno que coleta as almas. Não, cara, ele está falando que ele era uma pessoa que levou outras pessoas, né? Levítico 4:2 diz o seguinte, ó: dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, Levíticos 4:2, é isso mesmo. Disse aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido tá. Diz aos filhos de Israel, quando uma alma pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, faça tal coisa. Olha só. Então, é um ser vivente que erra, que peca, que leva coisa, que carrega, né? Vamos ver se a gente tem algum prefixo desse de nefer, nefer, aqui, ó, em Levíticos 4 que eu tô lendo, né? Então, Levíticos, vamos ver como é que tá aqui. Oi! Levíticos. Vamos lá, filho. Levíticos 4, versículo 2. Olha ele aqui, ó. Nefé. Ou seja, quando intencionalmente uma alma pecar, diz aos filhos de Israel para falar. Tá? Então,
De novo, mais uma vez, novamente. Uma alma não, uma pessoa não tem uma alma, ela é a alma. E o que é a alma? É a composição do corpo mais o fôlego de vida, né? Olha só que coisa, uma alma, de acordo com a Bíblia, ela pode morrer. Uma alma pode morrer. Então vamos lá, Marcos, pega aí, Juízes 16:30. João, pega aí, Números 31:19. E eu vou pegar Ezequiel 22:15. Tá? Antes de Daniel vem Ezequiel. Ezequiel 22:15. Ezequiel 22:25, na verdade. Eu não sei, parece que eu esqueci de como é que se lê. 22:25. Pronto, eu achei aqui. Vamos lá, então. Juízes 16:30. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Muito bem. Existe a tradução de que foram mais as almas mortas na sua morte do que na sua vida. Qual que é o seu... Desculpa, Juízes 16, né? Vamos lá para ver aqui. Juízes 16. Juízes 16. Vamos lá, filho. Juízes 16, 30. Uhum. Olha aqui, ó. Merassim, Remit, Abim, Maar, Remit, Hasser, Hametim. So wearing people all and the Lord's in his life he had killed. Cadê aqui, ó? A gente, o Raham aqui, ó, que é aquele prefixo que a gente estava estudando também, né? As pessoas. Se a gente clicar aqui, e as pessoas, o povo, as pessoas. Então ele tem uma tradução aqui do povo, de pessoa, né? Deixa eu ver na versão que King James também está como pessoas. Vamos ver se ele tem o mesmo prefixo povo, povo, povo. Ok. People, povo. Nossa, tem coisa pra caramba aqui, cara. Olha como tem referência disso aqui. Nossa. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para ver se eu consigo. Ah, moleque! Ó. Então, essa mesma palavra, ela encontra também almas de povo, almas de pessoa, né? Então, mais uma vez, o que é a alma de a pessoa? A pessoa é uma alma, é o fôlego de vida estando dentro dela. Então, você pode sim traduzir de que foram mais as almas ceifadas na morte dele do que durante a vida. E o que isso quer dizer? Que uma alma pode morrer. Uma alma pode morrer. Números 31:19, diz aí. A vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Tá bom. Então, mais uma vez, falando que uma pessoa pode morrer. Vamos ver aqui, ó, Ezequiel 22:25. Olha lá, 22:25 diz o seguinte: conjuração dos profetas. Ezequiel 22:25, isso mesmo.
Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatado à presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Imagina só, se a alma fosse só a alma também casaria, e aí você ia matar a alma e a alma ia ter uma viúva, você ia ter uma viúva de uma alma. Não, 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 não. Quando ele fala aqui, por exemplo, né, eles devoram as almas, tomam os tesouros e as coisas preciosas dela e se multiplicam as viúvas, é porque ele está falando, ele está matando os homens que estão vivos, que é um ser vivente, roubando a casa deles, e as mulheres que sobram ficam viúvas. Né? Então, uma alma pode morrer. E aqui, né, em Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:4, diz o seguinte: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, morrerá. Pera aí. Você está me dizendo que está escrito na Bíblia que a alma pode morrer? 18:4. Ezequiel 18:4. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar morrerá. Então, uma alma pode morrer? Sim. Então, se pode morrer, então ela não é imortal? Não. Então, esse conceito de imortalidade, quem que falou? Quem que começou esse conceito de que a alma é imortal? Nós lemos lá no Éden. O Kid, em forma de serpente, chegou para a mulher e falou assim: não, você não vai morrer, não. Não vai morrer? Como assim eu não vou morrer? Então, esse conceito de que a alma é imortal não é um conceito bíblico. De que a alma é separada do corpo não é um conceito bíblico. Inclusive, como nós vemos, a alma pode se apaixonar. Aí você está falando, eu vi um filme de sim também, chamava Ghost. Né? Não, não é isso, cara. Mas a alma pode se apaixonar, a alma pode pecar, a alma pode morrer, a alma pode andar. Vocês viram tudo aí, a gente viu a tradução no original, cara. Né? A alma pode ser ceifada e deixar de existir. Então, ó, a palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes. E em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou imortal. A alma é justamente o quê? A união. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida. Ou seja, a pessoa viva como um todo. Vamos pegar Deuteronômio 10:22? Vamos lá. Deuteronômio 10:22. Lê pra gente aí, João. Dez 22, né? Uhum. Com 70 almas, teus pais descreram ao Egito. E agora o Descreram, não, Senhor. desceram. Desceram, perdão. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando para o povo de Israel. Por quê? Quando Jacó foi para o Egito, porque José era o, entre aspas, né, o segundo maior, era o governador do Egito, ele mandou chamar o pai dele. E o pai dele veio com 70 pessoas.
incluindo, obviamente, os filhos, as esposas, os netos, os servos. E, obviamente, depois de um tempo, né, eles se transformaram em mais de 1 milhão no Egito. Tá? Então ele está falando aqui, ó, com 70 almas os teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor Deus te pôs como o quê? As estrelas do céu em multidão. Então Jacó foi lá com 70 fantasminhas, camaradas? Não. Ele foi com 70 pessoas, seres viventes. Tá? Dúvida, pessoal? Alguma dúvida aqui? Beleza. Então vamos lá. O que acontece com um homem após a morte? O que acontece com ele depois que ele morre? Então, Marcos vai pegar Gênesis 3:19 e o João vai pegar o Eclesiastes 9:5-6 e o verso 10. E eu vou pegar o Eclesiastes 12:7. São os provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os provérbios, Eclesiastes. Vamos lá. Achou aí Gênesis 3:19? O seu estava fácil, hein? Sim. Vai, lê aí, Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela feste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só. Você vai trabalhar com o suor do teu rosto até o dia que você morrer, porque você é pó e do pó vai voltar. Agora, olha como é bom ter pessoas inteligentes. Agora vocês entenderam o trocadilho que Deus fez ali quando estava falando com Adão. Ele estava falando do Adão, Hadamá, Hadá. Lembra? Você é o Adão que vai voltar para o pó, porque do pó você virou Adão. Ou seja, você, Adão, que veio do pó, você, Adão, vai voltar para o pó. Entende? Então ele está falando, você surgiu de lá, você vai voltar para lá, porque você é pó. Você só tem vida porque eu te dei a vida, porque eu te dei o fôlego de vida, porque eu soprei nas suas narinas. Né? Então vamos lá, Eclesiastes 9:5-6 e o 10. Porque os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Muito bem. O que ele está falando aí? Mano, morreu, acabou, velho. Você não vai ficar vagando. Você não vai para uma segunda chance. Você não vai ficar sabendo e vendo as pessoas sofrer. Você não vai ficar vendo o que está acontecendo aqui. Você não vai para o céu. Não. O que ele está dizendo aí? Você vai para o pó da terra e acabou. É isso? Lê de novo aí. 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, Até os... peraí. Então, eu posso me comunicar com os mortos? Oh, não. 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 Porque os mortos de nada sabem. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não. Então eu faço uma pergunta para vocês. Com quem que as pessoas se comunicam e dizem que não, eu vi fulano, eu me comuniquei, era ele mesmo, só ele sabia que isso daquilo que eu contei para ele. Com quem que as pessoas se comunicam?
Com o Espírito Santo? Não, espírito, não tem espírito. Como assim espírito? O alma não, a gente não tem. Nós somos espírito, lembra? Alma, nós somos alma, mas a alma pode morrer. A pergunta que eu falo é, e eu quero que vocês pensem um pouquinho. Com quem essas pessoas que vão em centros e tudo mais e pede para subir, né? Se o morto de nada sabe, não sabe o que está acontecendo, a alma morre. Com quem que essas pessoas falam? Com... Acho... Você não quer falar ou você está na dúvida? Não, eu tô com medo de falar isso é algo muito errado. Então, vai, mas se você não falar, não tem como saber se é muito errado ou muito certo. Não, então é com Satanás? Com os demônios, cara. É. Com os anjos caídos. E vou te dizer uma coisa. Por que isso? Existe uma pessoa que é ex-satanista, que se converteu e aceitou a Cristo. O nome dele é Jorge Murnau. E ele conta que durante as sessões que eles tinham, quando eles queriam, por exemplo, fazer subir ou saber de alguém, da vida de alguém que já tinha morrido, às vezes o espírito, que era um anjo caído, que eles estavam se comunicando, não sabia a resposta, porque eles não são onipresentes. Quem que é onipresente, onisciente, onipotente? Só Deus. Ou seja, se ele está aqui, ele não está em outro lugar, esse anjo. Entende? Só que Satanás designa anjos para acompanharem as pessoas, para tentá-los, para fazê-los se separar de Deus, para fazê-los se separar de Jesus, para fazê-los pecar. Então, o que acontece? Quando eu, por exemplo, aí eu vou lá e peço, quero informação do, sei lá, do Joãozinho. Não, Joãozinho não, porque você é João. Do fulaninho que morreu. Sabe o que eles fazem? Fala assim, peraí, eu vou chamar quem acompanhava ele. E aí subia o tal do espírito e contava, não, era assim, assim, assado. Os anjos têm poder, meu querido. E lembre-se, aquilo que eu falei, acho que num estudo passado. Quando Satanás caiu, quando Satanás foi expulso do céu porque ele perdeu a batalha, ele levou muitos anjos, porque toda vez que fala sobre anjos no céu, fala sobre milhões de milhões. O que é 1 milhão de milhão? É bilhão. É bilhão. Bilhões de seres. E quando a gente fala de bilhões de seres, a gente está falando o quê? Só de dar ralé? Não, a gente está falando de todos os níveis. Serafim, querubim, todos os níveis. Todos eles saíram do céu. O que isso quer dizer? Meu amigo, não é por falta de anjo mau que tem essa terra. Inclusive, minha opinião, Léo, não tem isso escrito em lugar nenhum, ok? Eu vou te dizer uma coisa que eu acho. Eu acho que tem muito mais anjo mau do que ser humano vivo. Sabe por quê? Porque por várias vezes quando você vai na Bíblia, como aconteceu, por exemplo, com o homem que estava lá na região de Decápolis, ou quando era, por exemplo, quando ele foi expulsar a mulher, o demônio da mulher, Jesus perguntava para ele, e aí, quantos que estão dentro dessa pessoa? E ele, quem é você? Ele fala assim, nós somos muitos que estão aqui dentro desta pessoa agora, que estão tomando o corpo dessa pessoa. Somos muitos. Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Então, meus amigos, por mais triste que seja, quando alguém pede e vai num centro qualquer, eu não vou falar denominação,
e pede para subir a pessoa, não é a pessoa. Também não é a alma, porque a alma, como você acabou de ler aqui pela própria Bíblia, os mortos nada sabem. Então, quem é que sobe? O demônio que acompanhava essa pessoa. E ele sabe de tudo, meu amigo. Porque ele estava com você o dia inteiro. Ele sabe com quem que você falava. Ele sabe com quem o que você assistia. Mesmo quando não tinha ninguém. Ele sabe dos segredos. Ele sabe de todas as coisas. Porque ele está com você. Por que que ele não age todas as vezes em você? Porque você também tem um outro anjo, que é o anjo da guarda, que protege você. Então, termina aí de ler agora o verso 6 e pula para o 10. Até o seu amor e seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Olha só, já não tem parte em nada do que se acontece embaixo do sol. Acabou. Vai, lê o 10 aí. Tudo quando te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura por onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, quando eu morro, eu vou melhorar? Quando eu morro, eu vou terminar o meu projeto que eu não terminei? Quando eu morro, eu vou adquirir conhecimento? Eu vou saber o que as coisas que acontecem? Eu vou finalmente interagir com as pessoas que eu nunca pude interagir? Não. Quando você morre, acabou. Eu vou ler aqui Eclesiastes 12, 7. Olha aqui o que ele diz. E o pó volte à terra, como antes era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peraí, espírito volte a Deus? Como assim? Então nós temos um espírito. Vou pegar a tradução original aqui para vocês verem. Então vamos pegar aqui Eclesiastes 12, 12, versículo 7. Então, olha só. Ah, 12. Oxi, cadê o. É 12, filho? Cadê o 12? 12, versículo 7, eu falei. Então, olha só. Ele está falando aqui sobre ruar. O que é ruar? Sobre o espírito que ele está falando aqui. Ruar é o fôlego. É o fôlego. Quando a gente lê a palavra ruar, ruar é o fôlego. Então, o que ele está dizendo aqui? O espírito que volte a Deus é o quê? O fôlego de vida que foi dado a Deus volta. Então, é importante a gente entender que quando a gente está falando sobre o espírito que volte a Deus, não é que a alma vai desprender do corpo. Não, cara. Quem que deu a vida para você? Deus. Beleza. A vida volta para ele, porque é dele. E ele vai dar, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho as chaves da vida e da morte, do céu e do inferno. Eu dou a quem eu quiser. Ele dá a vida para quem ele quiser. Porque é dele o sopro de vida, é dele o poder. Ruá é sopro, fôlego. Então, é só, né? Assinale as alternativas corretas. A alma vai para o céu? Não. Se ela foi uma pessoa? Não. A alma vai para o inferno se ela for uma pessoa? Não. O fôlego volta para Deus e o corpo volta a ser pó? Sim.
os mortos ficam inconscientes? Não, ele não fica inconsciente, ele para de existir. Ele deixa de existir. Ele fica inconsciente se você disser o seguinte, ele não sabe do que está acontecendo, tudo bem, mas ele não existe mais. Aí vem a pergunta, quem unicamente é imortal? Pega aí, João, 1 Timóteo 6,16. Quem unicamente é imortal? Ó, só para vocês não acharem que eu estou inventando moda, olha isso aqui, ó. Em hebraico, a palavra vento é ruar, que também é traduzido como espírito. Mas é vento. Por que é vento? Porque é fôlego. Respiração, ó. O que Jesus fez? O que Deus fez quando criou o homem? Ele não soprou nas narinas? Não deu o ruar de vida, o fôlego de vida? Então, ó, em hebraico, vento é ruar. Tá? Então vai, lê para mim aí, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre, sempre eterno. Amém. Sempre eterno. Sempiterno. A imortalidade é um atributo de Deus. De Deus. Nenhuma criatura é imortal. A mesma mentira contada por Satanás. Nós herdamos da nossa cultura um conceito de que existe uma alma imortal. O que é imortal não morre no final. Né? A Sandy não cantava isso, a Sandy Júnior não cantava isso, né? A mesma mentira contada por Satanás no Éden ecoa em todos os tempos e em todas as culturas. A Bíblia diz que somos um ser indivisível. Temos características distintas, como física, emocional, espiritual, social. Mas uma alma não existe sem um corpo, porque a alma é o resultado de um corpo com o ruar, com o fôlego de vida, com o sopro de Deus. Senhores, nós estamos em 2024. Com inteligência artificial, nanobiologia, nós ainda não conseguimos dar a vida a nada. Nós nem sequer conseguimos fazer água. E a gente sabe que água é simplesmente uma junção de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Se eu sei, para eu conseguir vida hoje, eu pego um ser vivente, coloco alguma coisa dentro daquele ser que já está vivo para poder desenvolver o que eu quero. Mas eu não consigo criar vida do nada. Tipo, pegar todos os elementos que eu sei que tem uma vida, né? Água, potássio, cálcio. Eu não consigo ajustar tudo e fazer, bom, agora vive. Não dá. Não consigo. Por quê? Por que eu não consigo, se hoje nós estamos no mundo de tecnologia suficiente para saber quais todos os componentes de vida? Porque quem dá o ruar é Deus. Então, não existe vida sem alma e não existe alma sem vida, porque alma é justamente a junção de um corpo com o fôlego de vida. Como Jesus considerava a morte? Pega aí, Marcos, você vai ler todos, vai. 11, de 11 a 14 e o 21 e o 24, que está tudo em João 11. Vamos lá, João 11,
João 11, o Evangelho de João, João 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois Coloca mais perto aí o microfone, cara, por favor. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Tá bom, para um pouco aí. Cara, a Bíblia é viva, mano. É um barato quando você começa a ler e você fala assim, eu não acredito. Foram lá e disseram, ó, Lázaro morreu, tá? Aí Jesus falou, ah, tá bom, ok, né, vou lá. Aí Jesus falou o seguinte, olha, Lázaro não morreu, ele dorme. Aí os discípulos falaram assim, ixi, acho que se enganaram, né? Aí eles falaram assim para Jesus, ah, Jesus, então nem se incomoda, porque se ele tá dormindo, ele vai ficar bem, né? Tipo, ele vai acordar logo, logo, o pessoal tá achando que ele tá morto. Aí Jesus falou, cara, vocês entenderam, né? Deixa eu ser mais claro. Lázaro tá morto. Ele queria que eles entendessem que ele, sendo o doador da vida, um corpo sem vida, sem alma, pode restaurar a vida. Então é como se fosse um sono. Sabe aquele sono que você cai de cansado e você nem sabe o que aconteceu e de repente você acorda no dia seguinte? Tem gente que enche a cara e fala assim, né? Cara, eu nem sei como eu cheguei aqui. Eu caí na cama, do jeito que eu caí, eu levantei. 5 horas depois, né? Então, lê agora do 21 ao 24 aí. Ah, não, é o capítulo 11 mesmo. É o mesmo 11, só que agora do verso 21 ao verso 24, tá? Tá. Isso que eu falei, tá tudo no mesmo lugar. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Tá. Então, olha só. Então, ele chegou para Marta e falou assim, ó, né? Teu irmão vai ressuscitar. Porque ela falou, ai, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Olha só a cabeça dela. Na cabeça dela, acabou. Não tinha mais chance. Chance tinha até o momento que ele morreu. Porque a partir do momento que ele morreu, agora já era. Não dá para fazer mais nada. Aí Jesus chega e fala para ela, ó, não, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala, não, eu sei, né? Ele vai ficar morto aí, porque a alma nada sabe, até o dia que Deus voltar para estabelecer o reino, e naquele dia ele vai ser ressuscitado. Aí ele falou assim, Marta, acorda. Lê o verso 25 aí, por favor. Se você tá falando, tá no mudo. Agora sim. E aí? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito bem. Ele falou, Marta, acorda, acorda. Ai, Martinha, sou eu que dou o fôlego de vida. O ruar fui eu que dei. Eu sou Deus.
fui eu que fiz um negócio de massinha de modelar e soprei na narina dele porque eu dei o meu fôlego de vida. Eu sou a vida, Marta. Se a pessoa morre e eu quiser que ela reviva, eu coloco de novo o fôlego que é meu. Porque eu sou a vida. Então, olha só. Jesus encara o quê? Como um sono. Jesus disse que a morte é como se fosse um sono. Né? Porque ela vai ficar... Deixa eu ver aqui. Tá. Então, a morte é um sono. É como se fosse um piscar de olhos. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver Olha, 1 Coríntios 15, 52. Acontecerá num instante, como num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre transformados. Tá? Então, assim, a morte é como se fosse um piscar de olhos. Tipo assim, morri, tá bom. Opa, o que aconteceu? Já passou, de repente passou 1000 anos. Não sei quando que Jesus vai demorar para voltar. Eu não acho que vai demorar 1000 anos, mas vai que a pessoa morreu em 915, sei lá. Né? Então, olha só. Jesus considerava a morte como um sono. Quando você está dormindo, você não tem noção de tempo, né? Você dorme, aí de repente você... Você fala, nossa, é o alarme, cara. Né? Ou você coloca aquela musiquinha maldita do Samsung, ou do... Eu não sei por que o iPhone não coloca uma música também normal. Ele já começa... Né? Tipo, caraca, mano. Mas enfim. Mas você não tem noção de tempo. Então, se a alma não é imortal, como entender o que Jesus disse nesses versos? Vamos lá ler. Marcos 9. Vamos todos lá. Vamos todos juntos. Todos together. Marcos 9, 43 ao 44. Muitas pessoas utilizam isso aqui para dizer, tá vendo? Tá vendo? A alma não morre. Nós vamos entender aqui, ó. Marcos 9, 43 a 44. Diz o seguinte: se a tua mão te escandalizar, corta-a, porque é melhor entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Como assim explicar isso, então? Porque está dizendo aqui que vai ter uma morte eterna, um fogo eterno, que nunca se apaga, não é? Não é, Léo? Não é isso que está dizendo aqui? Leia, Léo. Então, é verdade o que está escrito aqui. Só que nós precisamos entender isso pela luz de como foi escrito e qual que era o sentido que ele estava querendo dar ali. Não é simplesmente uma interpretação, mas é entender o que ele estava dizendo. Olha só. A palavra inferno vem do grego guerrena. Guerrena, que era um vale fora dos muros de Jerusalém, chamado Rinom, onde os israelitas sacrificavam os seus filhos no fogo ao deus Moloque. Olha a que nível tinham chego os caras que eram para ser os filhos de Deus. Com a proibição de tal crueldade, o vale se tornou como se fosse um crematório de restos mortais de seres humanos, indigentes e animais. O fogo era mantido pelo próprio enxofre que caía ali. O que caía ali era devorado pelo fogo. E o que ficasse fora do alcance das chamas era o quê? Consumido pelos bichos. Então, vamos lá, voltando aqui, ó.
melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca apaga. Por que, que o fogo nunca apaga do Guerrena? Porque sempre tinha corpo sendo jogado, porque sempre tinha coisa acontecendo, porque sempre tinha combustível. Se você já estudou primeiros socorros, você sabe que o fogo precisa de 3 coisas para nunca se apagar: combustão, combustível e oxigênio, ou calor. Se ele tiver isso, ele vai continuar. Se você é igual fogueira, você pode fazer com que uma fogueira seja eterna. É só continuar jogando coisa lá. Só continuar colocando lenha. Não tem, por exemplo, em vários locais do mundo, nem lembro se no Brasil tem, a tocha eterna, a fogueira eterna, em homenagem aos soldados que morreram na guerra, não sei. A pira eterna, fica sempre queimando. A pira eterna, pô, tem 20 anos, nunca apagou. Mas por quê? Porque tem alguma coisa alimentando ali. E aí ele inclusive fala aqui, ó, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, ele está fazendo uma referência, um entendimento a esse cara aqui mesmo. Tá? Então, olha só. Ele diz isso o quê? Na Bíblia, encontramos 5 palavras traduzidas para inferno. Porém, nenhuma delas apresenta um lugar de tormento eterno. Inclusive, um ponto importante sobre o fogo eterno, que as pessoas falam do inferno, fogo eterno. Quando fala de fogo eterno em Apocalipse, fala sobre a questão de Sodoma e Gomorra. Fala sobre Sodoma e Gomorra. Se você for lá na região da Palestina, você não tem 2 cidades queimando até agora, eternamente. Você não tem. Então, por que foi eterno? Porque enquanto tinha combustível, aquilo estava queimando. Então, imagina que eu fui jogado lá, que eu caí lá. Para mim foi eterno, porque até o fim da minha existência estava queimando. Então, quando fala sobre o fogo eterno, né? Igual o fogo que consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra, de novo, né? O fogo que vai para sempre, o fogo que queima para sempre, é o fogo que nunca vai se apagar enquanto tiver coisa para queimar. Tá? Ó, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Onde é que tá a minha estrelinha? Que eu fiz a estrelinha aqui, mas ele... Cadê minha estrelinha? Lá em Apocalipse. Cadê? Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Diz, ó, no 20:15 diz o seguinte: e todo aquele. Ó, deixa eu ler o 14 e o 15. Tá? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora eu vou ler o 21:8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre. E esta é a segunda morte. Você está vendo que ele está sendo alimentado? Olha quantos tipos de pessoas: incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros.
feiticeiros. O que é feitiçaria? Um necromante é um feiticeiro. O que é um necromante? Aquele que consulta os mortos. Por que aqueles que consultam os mortos não vão para o céu? Porque eles não consultam almas, eles consultam demônios. Eles têm pacto. Eles conversam. A vida deles é baseada o quê? O ganha-pão deles é baseado na interação com os demônios. Então, obviamente, Deus é misericordioso e maravilhoso e bondoso. Se a pessoa se arrepender, ela vai ser salva. Inclusive, anteontem, eu estava assistindo um depoimento não, né? Um testemunho de uma pessoa que era feiticeira, bruxa. E ela falava que era normal conversar com os mortos. E que, inclusive, enquanto ela estava na feitiçaria, né? Esse não foi um caso que ela falou, mas deu a entender também, porque outras pessoas já falaram isso. Os olhos dessas pessoas eram abertos para ver tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico que nós estamos aqui, secular. E eles viam os espíritos, que na verdade eram os anjos, os demônios. Então, assim, é importante a gente entender, e quando nós estamos falando sobre fogo, né, em 18, no Apocalipse 18, 8 também fala, será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus a quem o julga. De novo, em nenhum momento está dizendo que o fogo nunca se acaba, mas ele é eterno enquanto dura. Até porque, meus amigos, que Deus seria esse que teria prazer em ver pessoas sendo queimadas eternamente. Imagina, você está no céu e você olha para o lado assim, meu pai queimando ali porque ele não veio para cá. Está lá ainda. Não ia ser tão legal assim, não. Não ia ser tão bacana assim, não. Tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. Entenderam aqui essa questão da alma que ele falou aqui sobre o vale, o Rinom, por que nunca acabava, porque sempre estava sendo alimentado e tudo mais. A parábola do rico e do Lázaro não fala de uma alma e um tormento no inferno? Leia aí, João. Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O que aconteceu é que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abrão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora a- este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele:
Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandas à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abrão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-eis. Porém Abrão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Vamos fazer alguns paralelos aqui que é importante. Primeiro, isso é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história. Tá? Então eu uso uma história para explicar alguma coisa. Isso é uma parábola, né? Se as parábolas fossem verdade, quando Jesus falava da parábola da figueira, né? Cara, ia ter um problema, porque então a figueira ia realmente fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Por várias vezes, né, foram usadas parábolas. Né, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, a parábola da grande ceia, a parábola do grão de mostarda, né? A parábola da porta estreita, a parábola da figueira estéril, que aqui está aqui, né? Aí diz a parábola do rico insensato. Então, assim, a parábola do servo vigilante. Jesus, por várias e várias vezes, ele contava histórias que eram o quê? Comuns de entendimento às pessoas que ali estavam. Tá? Eram comuns de entendimento. Então, neste caso, ele estava falando mais uma parábola, porque o capítulo começa a parábola do rico e do Lázaro. Desculpa, a parábola do mordomo infiel e depois a parábola do rico e do Lázaro. Então, vamos lá. Qual que é? A gente vai analisar parte por parte da parábola, mas vamos entender aqui, né? Ó, o nome do relato já diz, é uma parábola, onde não se vai para o céu, mas para um simbólico seio de Abraão. Se isso não fosse uma parábola, fosse verdade, então a pessoa foi parar no peito de um morto, o seio de Abraão. Então, se eu tenho que analisar ao pé da letra, sendo real, então uma pessoa morreu e deve ter caído em cima da cova dela. Mas não é isso. Então, por quê? Porque é uma parábola. Então já diz, ó, também se trata sobre almas no fogo. Então ele está falando o seguinte, olha, sabe aquele momento que as pessoas vão ser jogadas no fogo? Lá no inferno? E vai queimar até morrer? Então imagina que aconteceu aquele momento ali. Naquele momento, é isso que está acontecendo, o que eu vou te contar. E aí o que ele está dizendo aqui, né? Ah, teve o rico lá, o mendigo, tal. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe. Ou seja, né? O Lázaro era o mendigo e o rico estava sendo atormentado. E aí Deus falou: não, cara, quando você estava em vida, você não quis só pisar nos outros. Então agora ele tá bem e você vai morrer aí. Ah, mas está tão ruim, está tão quente. Pede para que ele molha os dedos e me dê. Então você está dizendo que onde ele está, ele consegue alcançar o dedo no inferno para jogar para ele a água? Outra coisa importante aqui, né? Qual que é o ponto principal? O ponto principal aqui é dizendo o seguinte, que ele fala, olha, já que eu não posso sair daqui, manda esse cara que está vivo, que também seria uma alma, só que no céu, manda esse cara que está vivo avisar os meus irmãos para que eles façam as coisas corretas, para eles não virem aqui onde eu estou queimando. E aí a resposta foi, eles têm a Bíblia.
Eles têm a Bíblia. Ah, mas veja bem, né? Não, pai Abraão. Mas se algum dos mortos, ou seja, se aparecer um fantasma na frente deles e falar, olha, seu irmão tá lá queimando, eu vi, ele me mandou vir aqui falar, tá? Que é para vocês se comportarem, porque ele tá sofrendo lá agora. Qual foi a resposta do Abraão que estava morto? Cara, se eles não ouvem a Bíblia, se eles não aceitam Moisés e o profeta, pode até um morto ressuscitar e falar com eles. Pode até vir um espírito. Eles não vão aceitar. Essa é a teoria, essa é a chave. Então, olha só. Aqui, ó. Língua que sente calor e pede água para matar a sede. A filosofia de corpo vivo que está sofrendo, a fisiologia de corpo vivo que está sofrendo intenso calor. A mensagem dessa parábola é: os mortos não podem se comunicar com os vivos. E não adianta, por mais que os vivos tenham todas as coisas na mão deles, se eles não quiserem acreditar, não adianta. Deuteronômio 18, 10 a 12, relata a trágica história do rei Saul, que foi consultar a um médium em Endor, na esperança de conversar com o falecido profeta Samuel, que em vida se negou a falar com Saul. Então vamos lá, Deuteronômio, pega aí, agora sua vez, Marcos. Deuteronômio 18, 10 a 12. Tá abaixo. 10 a 12. Ixi, eu não consigo te ouvir, cara. É 10 a 12? É 18 do 10 a 12, isso. 8, 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o teu Deus, os lança de diante de ti. Muito bem. Os expulsa, né, diante de ti. Nem encantador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem necromante, nem mágico, nem aquele que consulta os mortos. Olha só, a Bíblia está falando, cara, não é para você falar, achar que você está falando com os mortos, porque você está se envolvendo com os demônios, né? E aí, né, em 1 Samuel, o que aconteceu? 1 Samuel 28:8, o rei foi lá falar, queria falar com Samuel para ver se ele podia ou não podia fazer tal coisa. Ó, 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28:8. Olha lá. 1 Samuel 28:8 diz o seguinte: assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a uma mulher. E lhe disse: peço-te que adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha só, ele foi lá fazer o que não deveria. Satanás aproveitou-se da situação para enganar o rei, que sofreu terríveis consequências. 1 Samuel 31. Vou ler agora. A morte de Saul. Os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte de Gilboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. A peleja agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao escudeiro: arranca a tua espada e me atravessa com ela, para que eu não venha esses incircuncisos e me atravessem e riam de mim depois. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou por ela.
Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua própria espada e morreu com ele. Assim, seus 3 filhos, o escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. Olha só que coisa, né? É importante você lembrar que quem ele consultou ali não tinha nada a ver com Deus. Não tinha nada a ver com Samuel, o profeta. Não tem nada, né? E ele deu ouvidos àquilo ali, e no fim ele morreu com todo mundo. Então, assim, meus amigos, continuando aqui, ó. O que acontecerá com os mortos que fizerem o bem ou o mal? Vamos lá. João, abra a sua própria epístola aí, ó. João 5, 28 a 29. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, ele fala assim, vocês não precisam se espantar, né? Porque vocês sabem que um dia todos os mortos vão ser ressuscitados. Uns para a vida eterna e outros para receber a condenação. Tá? Então diz aqui, ó, os mortos que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Os mortos que fizeram o mal ressuscitarão para a destruição eterna. Né? Ambas as respostas são corretas. Quando vão ressuscitar os que morreram em Cristo? Já deu uma dica aqui, né? Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição. E aí depois disso. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Mas vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Quando ressuscitarão os que morreram em Cristo? Lê, Marcos, 1 Tessalonicenses 4,16. E João já pega aí Apocalipse 25 também. 25, porque não existe Apocalipse 25. Tá? Então, Marcos, pega aí. Primeira carta às pessoas de Tessalônica, ou seja, 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus estiver voltando, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Lê aí Apocalipse 25 agora. 25. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição é aquela o quê? Cara, quem acordou? Os santos, que foram com Jesus. Agora, depois que passou 1000 anos, aí vai ter o quê? A segunda, que é aquela que a gente acabou de ler, ó. Para a ressurreição da rejeição e condenação. Então, quando Jesus vier, os mortos que aceitaram ou que foram salvos ressuscitam e vão para o céu. 1000 anos depois, contudo, os ímpios são ressuscitados. Então, após o milênio, olha só. Alguns cristãos interpretam erroneamente Lucas 23, 42 e 43, em que diz ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Segundo eles, o ladrão foi para o céu naquele dia, comprovando assim a vida após a morte. Só que no texto original, a palavra que não existe. Ela foi adicionada para a tradução, para dar sentido ao texto. Então, pega aí, por favor, Lucas 23, 42 e 43. Lê para mim, Marcos. Não, só para ver se eu tô entendendo. Rapidão, foi mal, Marcos. Pode perguntar, uai. Tipo, então a gente vai. Quando a gente morrer, né? Que vai ser aquele prazo de dormir, Uhum, que vai ser, como você falou, vai ser rápido, né? Tipo um piscar de olhos. sim. Nossa alma vai se separar do corpo e o corpo vai virar pó. Não, 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 não. Não existe alma separada do corpo. Não existe alma separada do corpo. Você é a alma. Não, entendi. Mas aí o suspiro a gente volta para Deus, então. Imagina o seguinte: o poder que você hoje tem dentro de você, que te mantém vivo, que ninguém consegue replicar, imagina que ele acaba, tá? Esse poder ele volta para Deus, porque é dele. Uhum. A parte física, o corpo vira pó. O corpo fica aqui, exatamente. Ok? E aí, nisso eu vou perder toda a consciência, tipo, eu não vou lembrar que Tudo, eu tive aqui, nada. nada. Você não vai lembrar que você tomou loz ontem. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar que você tinha prova, que você falhou, Nada. nada. Acabou, nada. Até em que momento? Se você aceitou a Jesus, se você aceitou a Jesus, como a própria Tessalonicenses disse, você vai ter o quê? A primeira ressurreição, ou seja, na volta de Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo ressurgem com novo corpo, né? Lembra que eu li para vocês aí agora há pouco Coríntios, Uhum. tá? Ó, aceitar tudo. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para você ver, ó. Deixa eu aumentar, né? Porque tá muito pequeno. Ó, diz aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que isso quer dizer? Cara, digamos que eu morri. Morri, sei lá, de câncer. Bem zoado, bem complicado, bem debilitado. Mas eu aceitei a Cristo. No momento em que Cristo volta, como que eu ressurjo? Debilitado, zoado, com olheira? Não. Eu ressuscito com um corpo incorruptível. Eu já ressuscito em perfeito estado. Mas seria, tipo, esse corpo, por exemplo? Ou esse corpo não quer dizer físico? Este corpo, quando a gente está falando deste corpo, pode ser, assim, você pode ser este corpo, mas em formato perfeito, sem a presença do pecado. Então, Entendi. se hoje você tem uma marca, se hoje você tem um negócio torto, se hoje um braço é maior do que o outro, cara, quando você ressuscitar, você vai estar incorruptível. Você tem as suas características. E tá tudo bem, porque existe beleza na característica de um, na característica do outro. Agora, se um tem um olho torto, se um não tem uma orelha, quando isso acontecer, não. Entendeu? A tatuagem volta? Senão foi um investimento que aí. Sim. Tô brincando. Pô, velho, Aí eu rasguei dinheiro. Tô brincando, tô brincando. sensacional, cara. Pô, e a minha tatuagem, ela vai também ou pô, que vai ser, gastei uma grana e não vai acontecer, não vai comigo pra eternidade? Cara, olha, a gente pode perguntar, mas sei lá.
teoricamente é incorruptível, né? Então, para você marcar a sua pele lá, você teve que fazer umas coisas complicadas ali. Mas o que eu estou querendo mostrar para você aqui, ó? Isso aqui é um outro estudo que a gente faz, né? Sobre o milênio. Isso aqui é mais sobre a questão de Daniel que a gente estuda, tá? Mas, por exemplo, na volta de Jesus, todo olho verá, os vivos santos são transformados e os ressuscitados santos, né? Eles são ressuscitados. Aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, elas são ressuscitadas. Tá? Então, assim, porque convém que isto que o corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto é mortal, se revista de imortalidade. Ou seja, né? O que quer dizer? Ele está explicando aqui, ó. E quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. As pessoas vão falar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Aquela lei que está em Gênesis. Você pecou, você morreu. Né? Só que, beleza, eu pequei, eu morri, só que eu aceitei a Jesus. Então eu vou ser ressuscitado. Entende? Então, vamos lá então. Beleza? Respondi a sua pergunta? Beleza? Então vamos lá. Lucas 23, 42 a 43. Lê aí. E acrescentou Jesus: Lembra-te, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, olha o original. Cara, é por isso que eu falo, algumas traduções das Bíblias, elas podem te inferir ao erro. É por isso que eu gosto de a versão King James é uma versão mais próxima do real, né? Muito embora às vezes as palavras não fazem sentido, mas é porque tanto grego quanto hebraico, as palavras elas não são igual português, onde você não precisa interpretar, porque a frase já está, não depende de interpretação, né? Eu falei para vocês do vídeo que eu vi do japonês, ou foi no outro estudo? Acho que foi no outro estudo. Eu vi um videozinho no Instagram de uma mulher, de um cara perguntando para uma avó: vó, o que significa Hadouken? Lembra do Hadouken? Aí a avó falou assim: Hadouken? Duken não existe em japonês. Não é Hadouken? Ah, deve ser Hadouken. Ah, então, porque Ha significa onda, né? Do significa poder, força. Né? Ha significa onda, do é movimento, e quem, por exemplo, é força, é energia. Então, Hadouken pode ser, né, uma onda movimentada de energia. Cara, Hadouken. Hadouken, né? Olha só, olha como você. O japonês ele ainda tem a mesma base gramatical que tinha antigamente o grego ou o hebraico. Ele falava uma palavra que essa palavra poderia ter alguns significados, como a gente estava vendo ali, Nefer, significava, né, alma, significava povo, significava vida, significava pessoa, né? Então, olha só, quando tá falando aqui, ó, por isso que é bom a gente ler a original. Olha a tradução. E ele disse a ele. E ele disse a ele: verdadeiramente para você eu digo hoje, comigo você vai estar.
Então não é que ele ia morrer naquele dia e ia para o céu. Jesus estava dizendo hoje para ele. Entende como muda? Jesus está falando, ó, hoje eu te digo a verdade. Você vai estar no paraíso comigo. E não, olha, eu te digo que hoje você vai estar no paraíso comigo. Até porque Jesus morreu e os dois lá não. E aí? Tanto que quando Jesus morreu e os dois não, eles chegaram lá, né, para ver como é que estava. Ele falou: "Nossa, Jesus já morreu?" Por quê? A morte de cruz era a pior morte que você poderia tomar. Era uma morte tipo lenta. Você ficava dias pendurado ali. Em alguns momentos, eles até quebravam as pernas das pessoas para ver se a hemorragia ou o que quer que seja adiantasse o processo de morte. E eles chegaram em poucas horas e Jesus morreu. Os ladrões não. Então, estamos olhando no original, como esse estudo está dizendo. No original diz: em verdade te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso. E não que existe uma vida após a morte. Ó, você vai morrer, mas hoje você já vai subir. Não. Ele ia morrer, ia ser enterrado, ia ficar esperando até o momento da volta de Jesus, porque ele aceitou a Cristo e ele seria ressuscitado. Lembra que até Marta tinha falado sobre Lázaro? Eu sei que naquele grande dia o meu irmão vai ressuscitar. Ela já sabia disso. Ela não tinha dúvida de como é que era o processo. Mas aí Jesus teve que dar um peteleco nela. Falou: filha, por que você vai esperar eu voltar naquele dia se eu já estou aqui na sua frente? Sou eu. Eu sou a vida. Né? Então, no grego antigo não existia vírgula ou pontuação. Tanto é que a pontuação aqui está vírgula em vermelho. Tá vendo? O vermelho, porque é uma tradução. Até então não existia isso aqui, ó. No grego antigo não existia vírgula ou pontuação. Por isso, cabe ao tradutor escolher em que lugar da frase ele vai colocar a vírgula. Sendo assim, o melhor sentido do texto é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso porque o texto de João 20:17 nos mostra que Jesus e o ladrão não foram para o céu naquele dia, como eu falei. Desse modo, percebemos que o texto não ensina que recebemos a recompensa imediatamente após a morte, mas sim na volta de Jesus. Vamos lá, Apocalipse 22:12. Vamos ler Apocalipse 22:12? Vamos. Todos juntos? Sim. 22:12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam, enfim, entrar na cidade pelas portas. Então, olha só, a Bíblia em momento nenhum menciona a vida fora do corpo. Observe que até os ímpios que serão lançados no lago do fogo serão ressuscitados, terão um corpo para receber a punição da destruição eterna, que é a segunda morte. Vamos lá, Apocalipse 20:14. A gente já leu, mas eu vou ler de novo. Olha lá. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, ó, Paulo, falando aos Coríntios sobre a ressurreição, disse: porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados.
Se Cristo não ressuscitou, os que morrem crendo nele estão perdidos para sempre. Por que ele estava falando isso? Porque existia lá na cidade de Corinto um grupo de judeus, um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Na verdade, os gregos não aceitavam, não acreditavam na ressurreição. E ele estava trazendo para eles uma coisa nova: o conceito de ressurreição. E é por isso que ele está explicando aqui. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm, que vocês dizem que acreditam em Jesus, mas vocês não acreditam que ele ressuscitou, é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. De que adianta eu acreditar em Cristo, entregar minha vida para ele, se eu não acredito que eu vou ser ressuscitado? Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Observe a frase: se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Baseado nessa frase, o apóstolo Paulo acreditava o quê? Na ressurreição. Isso descarta o conceito de reencarnação ou imortalidade da alma. 2, os que morreram em Cristo estavam inconscientes. 3, os que morreram em Cristo não estavam no céu ainda. 4, os salvos só irão para o céu com um corpo. Se é um corpo com tatuagem ou sem, eu não sei. Mas eles vão para o céu com um corpo. 5, não existe vida fora do corpo. E a ressurreição é a única esperança para aqueles que morreram em Cristo. Essa é a nossa única esperança. A ressurreição é a única esperança daqueles que morreram em Cristo. Mas eu não consigo fazer um negócio aqui. Eu achei que eu ia conseguir. Vamos ver. Não consigo. Outras verdades sobre a ressurreição. Está em 1 Coríntios 15. Tá? Então, rapidinho, para a gente poder terminar, que eu sei que vocês já estão ficando cansados, mas eu queria só falar mais uma coisa. Mas vamos lá para 1 Coríntios 15. Primeira carta aos Coríntios 15. O título é A Ressurreição. E ele vem falando sobre a ressurreição. Tá? E aí ele vai falando sobre o primeiro homem, Adão. Olha só, olha só, 1 Coríntios, né? Vou ler aqui algumas partes, ó. Ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz o seguinte, ó: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também vocês são salvos, e retendes tal como eu vos anunciei. Se não é que crerdes em vão, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha só, agora ele começa o quê? A falar uma coisa que já não é mais segundo as Escrituras. Ele diz o seguinte, ó: e que foi visto por Cefas, eles conheciam Cefas, e depois pelos 12 apóstolos. E depois ele foi visto uma vez por mais de 500 pessoas, dos quais muitos deles ainda vivem conosco hoje. Mas alguns já o quê? Já dormem. Olha ele falando aqui o que Jesus fala de que a morte, para aqueles que acreditam em Cristo, a morte é só um sono. Quando você acordar, o seu corpo vai estar bonitinho. E depois ele fala, e depois foi visto por Tiago. E depois, de novo, por todos os apóstolos. E por último de todos, ele apareceu também para mim. Tá? E aí ele diz, ó, se esperamos em Cristo... Ó, por quê? De novo,
eles não acreditavam em ressurreição. Eles achavam que aceitar a Cristo ia fazer com que a vida deles na terra fosse melhor. Olha o que ele fala aqui no verso 19. Pula para o verso 19. Coríntios 15, 19. Ele fala o seguinte: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Cara, você quer aceitar Cristo para ter prosperidade nessa vida? Bom, que triste que é você, cara. Não é isso. Não é isso. O que é nosso está por vir depois desta vida, né? E aí, pulando, né, para o verso 52, que a gente já leu. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? No verso 44, ele diz aqui, ó, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O que ele quis dizer isso? Quem era o último Adão? O último Adão está lá em Romanos 5:2. Se você quiser entender melhor, é melhor você ir para Romanos 5:2. Vamos lá, Romanos 5:12, na verdade. Desculpa, eu falei errado. Romanos 5:12 diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão, né, pecou. Tá vendo que ele está fazendo um paralelo de Adão e Cristo? Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E aqui ele começa, ó. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou com muitos. O que ele está falando aqui? Ó, olha o verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é o Jesus. O que ele está falando? Cara, a morte entrou por um Adão e ela saiu por um homem que também foi Cristo. Por Cristo eu consigo ser ressuscitado. Então, a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu falei, né? E eu não busquei para vocês, para a gente fechar, sobre essa questão de fogo eterno, está lá em Judas 7. Em Judas 7. Fala o quê? Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Mais uma vez, fogo eterno. Se você vai lá na região da Palestina, não tem fogo eterno lá. Não está queimando até hoje. Não. Mas queimou até que se acabou. Enquanto tinha material, queimou. Então vamos lá. Perguntas para reflexão. Ficou claro para você que os mortos estão inconscientes e aguardando a ressurreição? Você sente em seu coração que você pode confiar nas promessas de Deus relacionadas à ressurreição? Você deseja ser transformado num corpo espiritual glorioso e revestido de imortalidade quando Cristo voltar? Né? Eu completo aqui. E com isso nós terminamos o estudo sobre morte e ressurreição. Só Cristo pode me dar ressurreição. E se eu não ressurgir, a minha fé é vã, né? Não adianta nada. O que adianta ganhar essa vida? Como a própria Bíblia diz, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora vocês já entendem o que ele quer dizer aqui. Tá? Dúvida, pessoal? Perguntas?
Beleza. Vamos fazer uma oração para a gente terminar, então? Santo e eterno Pai, muito obrigado, Deus. Que as nossas almas estejam nas tuas mãos, que a nossa vida esteja entregue nas tuas mãos, que nós possamos ser almas viventes, espalhando a mensagem para o mundo. Pai, nós sabemos que nós vamos morrer. Talvez alguns aqui antes de outros, mas nós queremos entregar a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida em tuas mãos. Pai eterno, nos perdoe. Nós queremos um dia ressurgir com um novo corpo para ir para o céu. Por isso, Pai, perdoe os nossos pecados. Que nós possamos ser pessoas melhores, maridos, esposos, filhos melhores, filhas melhores. Senhor Deus eterno, nos ajude. Para que o Satanás não nos engane, achando que eu vou ter uma segunda, uma terceira e uma quarta chance. É isso que ele quer, que eu perca a única chance que eu tenho, que é de me agarrar aos teus pés. O Senhor, o Deus da vida, o provedor da vida. Fique conosco durante essa semana. Nos dê uma boa noite de descanso. Pedimos e agradecemos em teu nome, Pai. Amém. Queridos, obrigado, tá? Beijo no coração aí. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, boa noite pra vocês. Boa noite.